Querido, meus amados irmãos e você, amado ouvinte. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, louvado seja o nome de Jesus, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Que maravilha, meu amado. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Todo ser humano, meu amado, todo crente quanto incrédulo, está sujeito à morte quando nós estivermos nessa terra. A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. É importante para o crente compreender os vários sentidos do termo morte. Tem a morte espiritual e tem a morte física. A morte como resultado do pecado está lá em Gênesis capítulo 2. Ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. Nosso primeiro pai foram criados capazes de viveres para sempre. Ao desobedecer o mandamento de Deus, tornaram sujeito à penalidade do pecado e à morte. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Deus colocará a árvore da vida no jardim do Éden para que comer continuamente dele e o ser humano nunca morresse. Era para ser assim, mas por causa do pecado, da desobediência, a morte entrou no mundo. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. Aleluia. Depois você lê lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, em Efésios capítulo 2, versículo 3 e Colossenses 2, 13. Adão e Eva também morreram no sentido moral. Deus advertiu Adão em se comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Adão e sua esposa não morreram fisicamente naquele dia, mas moralmente sim. Quantos estão mortos dentro da igreja? Muitos. Você precisa de vida. Pede a Jesus perdão do teu pecado e deixa. O Jesus perdoou a mulher pecadora, diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Cadê os teus acusadores? Do menor ao maior, tudinho jogou as pedras no chão e foi embora. Se nenhum te condenou, também não te condeno não. Teus pecados, todos os teus pecados que tu cometesse estão perdoados. Vai embora e não peque mais. O segredo é esse, meu amado. Que Deus te dê mais uma oportunidade em nome de Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é a morte, tanto a morte espiritual como a morte física. Então acorda, desperta tu que dorme. Glória.